Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior da correção da semana 20, que eu tinha feito a questão 3, letra A, vamos passar para a próxima aqui. Então, lembrando que eu tenho x em um termo e no outro eu não tenho. Quando isso acontece, então eu posso resolver isolando o x, sem usar fórmula nenhuma, né? Só o processo, igual a gente usava na equação do primeiro grau. Então, aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 200 é igual a zero. Então, o primeiro passo é passar o 200 para o segundo membro. Então, eu conservo, deixa eu só mudar aqui a minha caneta. Então, eu conservo 2x ao quadrado, o 200 está menos, ele passa para o segundo membro mais. Agora, esse 2 eu não posso passar a raiz ainda. Aqui eu não tinha o 2 ao lado do x ao quadrado, aqui eu já tenho. Então, eu só posso passar o 2 do expoente em forma de raiz quando eu elimino todos os que estão ao lado do x aqui. Como que eu faço para tirar ele daqui? Eu conservo o x ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo 200. Então, fica 200 dividido por 2. Então, x ao quadrado. Como dá para dividir exato, eu sei que é 100, eu escrevo 100. Agora sim, está no mesmo passo que eu tinha inicialmente. Esse aqui foi um pouquinho mais complexo. Então, a gente passa a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 100. Então, x é igual a raiz quadrada de 100 exata é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, mais ou menos 10. O meu conjunto solução, vou colocar aqui na ordem do menor para o maior. O menor é o 10 negativo e o maior é o 10 positivo. O próximo, letra C. Na letra C é o mesmo processo do anterior, só um detalhezinho diferente. Então, conservo 2x ao quadrado, o 5 está menos, passa mais. Agora, tiro o 2 aqui do lado do x ao quadrado e passo dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 5 dividido por 2. Na anterior, a divisão dava exata, nessa divisão não dá. Quando a divisão não dá, eu já vou passar a raiz quadrada nesta fração. Então, x é igual, não esquece do mais ou menos, raiz quadrada de 5 sobre 2. Não existe raiz exata de 5 e nem de 2. Então, a minha solução vai depender dessa raiz, fica desse jeito. Então, a solução é o quê? Menos raiz quadrada de 5 sobre 2 e mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Letra D, mesmo processo, 3x ao quadrado, 75 está menos, passa para lá mais, né? Como é zero, só passa ele, não tem que somar com ninguém. Então, x ao quadrado, 75 dividido por 3. 75 dividido por 3 é 25, então eu coloco 25 e agora passo a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 25. Raiz de 25 é exata e é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, a solução, menos 5 e mais 5. Última da lista. Conserva. Só que aqui eu tenho um menos, conserva o menos x ao quadrado. Eu ainda não posso eliminar esse menos. Aqui eu estou com 0, 16 está antes do igual, passa para depois do igual. Lembrando que se ele está mais, ele vai passar menos. Agora eu não vou passar raiz quadrada no 16. Porque antes do x eu tenho menos, no 16 eu tenho menos. Se eu não tivesse esse menos, quando eu passasse a raiz quadrada, esse valor que é negativo, ele não teria solução, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Mas aqui está negativo os dois, ó. Então, eu preciso o quê? Tirar o sinal de menos do lado do x. O que eu faço? Eu troco o sinal de ambos os membros, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Se eu troquei, esse tá menos vai ficar mais e o 16 tá menos fica mais. Agora, resolve o nosso problema. Então, agora eu tenho x é igual mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, x é igual raiz do 16, 4. Conjunto solução, menos 4 e mais 4. Né? Então, por hoje nós concluímos, né, essa correção da semana 20. Até o próximo vídeo.